Boa noite, nossos amigos internautas. Nós estamos dando início ao nosso programa nas sextas-feiras, às 19 horas, varrendo a redação do Grupo Progresso de Comunicações. Como fizemos todas as sextas-feiras, nós trouxemos sempre um ilustre convidado. E nesta semana, o nosso ilustre convidado é o professor vereador Renato Krantz, atuante vereador das comunidades, foi secretário de Educação, político por gosto, né? E o professor Renato trouxemos hoje aqui para tratar sobre a manifestação que ele fez na Câmara sobre a nova eleição de diretores, também sobre um caso extremamente grave para a nossa comunidade, o Hospital Montenegro, enfim, né? Ainda um pitacozinho do impeachment, né? E as coisas da nossa comunidade. O professor Renato tem sido um atuante vereador da nossa Câmara de Vereadores. Professor Renato, muito obrigado pela presença, em nome do Progresso aqui, do Andres, do João Batista, do Adriano, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Boa noite, doutor Marcos, boa noite, nossos internautas. Eu agradeço a oportunidade do senhor ter me convidado e poder, esta noite, fazer esse debate, esse diálogo, manter esse diálogo tão importante com a nossa comunidade, com os internautas, e dizer, né, da alegria, da satisfação de poder estar aqui, colocando um pouco do trabalho, daquilo que a gente faz como vereador, que é importante para a comunidade, porque nós somos eu sempre digo assim, o vereador são os olhos, a inteligência, a vida da comunidade. Então nós, em nome das pessoas, em nome da comunidade, do desejo das pessoas, a gente está lá representando elas junto ao Poder Legislativo. E o Poder Legislativo, ele é muito dinâmico, ele é muito rápido, né? Ele tem as suas meandros, suas questões internas, mas ele lá, eu sempre digo assim, o Poder Legislativo, doutor Marcos, é o tambor de uma comunidade. É lá que tudo que acontece na comunidade acontece lá dentro. Por quê? Porque são 10, no caso de Montenegro, 10 vereadores, e nós, os 10 vereadores, nós representamos toda a população, desde o interior, bairros, centro, enfim, né, área rural, área urbana. Então nós estamos ali fazendo debate, discussão, aquilo que é importante para a comunidade montenegrina. Depois a gente vai debater aqui com o professor Renato, mas como a gente faz toda sexta-feira, nós vamos ler o nosso querido Progresso aqui, de hoje, que o Progresso tem tiragem nas quartas e nas sextas, e vocês podem receber gratuitamente por meio eletrônico o jornal. Basta ligar aqui para o 3632 4378, né? Dá o número do teu e-mail, do e-mail eletrônico que tu quer receber, e na quarta de madrugada e na sexta de madrugada tu recebe o nosso Progresso, que hoje tem as seguintes manchetes: obras da Corsã no centro trarão algumas interrupções no trânsito para a instalação de canos novos, troca de canos, né? Montenegro poderá implantar o processo de capina à base de fogo, né? É um projeto interessante aqui, que você pode ler aqui, queima sem trazer poluição, queima as sementes e raízes do capim. Muito interessante o procedimento. Brochir, Câmara Municipal de Brochir acolheu o parecer do Tribunal de Contas e rejeitou as contas da Prefeitura Municipal. Preteou o olho da gateada para o prefeito de Brochir. Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Meninas cantoras terão sede reformada da Casa Selba. Isso é em bom princípio, né? E a notícia do dia 1º de setembro de 1907 fala da banha. O Laboratório de Análises da capital, no intuito de zelar pelos interesses gerais e mesmo acautelar a saúde pública ou por denúncia prévia ou motivo de vigilância rigorosa, determinou a apreensão da banha entrada no dia 27 do corrente para julgar sua pureza. Nessa apreensão entrou 200 latas do CAI, banha batida. Corria que a banha consignada ao comércio da praça continha graxa de sebo, o que constitui uma fraude. As diligências prosseguem, oxalá não verifique a balela levantada
porque será um descrédito para os exportadores desse gênero que tão necessário se torna. E aí vem as notícias daquela época. Isso em 1907. 1907 já tinha botado Renato, sebo na banha. Eu leio sempre toda semana aqui um pitaco aqui. Eu gosto de ler isso também. E o rolo continua mesmo, as palavras são diferentes, mas o rolo é o mesmo. Então o ser humano. É o ser humano, então a coisa é difícil. Mas nós temos lido com muita preocupação e me parece, professor Renato, e damos início à nossa conversa no assunto do Hospital Montenegro. É uma instituição querida por todos nós, né? Eu me lembro quando eu era vice-prefeito do prefeito Percival, e o prefeito Percival tinha um carinho muito especial, eu também, nós defendíamos o hospital. O hospital está vivo porque o Percival não assumiu o hospital via a prefeitura, mas assumiu as contas do hospital. E sozinhos naquela época, o Estado ajudava muito pouco, depois começou a ajudar muito mais, a União também ajudava muito pouco, e o município que manteve aquele hospital. E depois, ao final do governo de Percival, ao trabalho da Ana, meu, do prefeito, dos vereadores, nós conseguimos as verbas que depois acabaram vindo aqui para o hospital. E com isso, a casa e os seus administradores fizeram um bom trabalho e contrataram médicos e tal. Para surpresa negativa de todos nós, a Câmara chama como é o seu papel, preocupada com o processo, de que o hospital, então, se queixava de uma dívida do Estado de 4 milhões de reais. E o convite e o desafio aqui para o vereador Krantz é que muitos dos nossos internautas e amigos me perguntam, mas só um pouquinho, eu li lá pelas tantas, que há 6 meses nenhum Estado fazia contato com o hospital, nem o hospital fazia contato com esse nível de dinheiro rolando, 4 milhões de reais. 4 milhões por mês. 4 milhões por mês. Vindo para o hospital, e acredito que bem destinados, que são pessoas honestas que trabalham naquele hospital. Como é que nós, hospital, não fizemos contato com o governo do Estado? Há 6 meses nós deixamos o nosso maior padrinho sem assunto. Então, isso preocupou sobremaneira. A gente sabe que o pessoal do hospital, tanto o Batista como as senhoras da UASI lá, extremamente honestas, trabalhadoras, dedicadas, probas, né? Filântropas extremamente sérias com as coisas, e trouxeram o hospital com todo sacrifício a esse ponto, né? E estão de parabéns, e o reconhecimento de toda a comunidade para aquelas pessoas que trabalharam, mas assustou esse aspecto. 6 meses, um não fazia contato com o outro, e tinha que dar no que deu. Então, professor Renato, nós estamos trazendo o professor Renato, que foi um dos vereadores que levantou este problema, e a gente vai discutir hoje aqui por que houve esse afastamento da direção do hospital com o governo, o que está acontecendo, por que nós paramos com 18 especialidades. Tem como reverter esse assunto, tem como buscar ir atrás desse prejuízo enorme que tem para que tem para toda a comunidade, não só de Montenegro da região, são 200 mil pessoas fixas e itinerantes que são atendidas, sujeitas ao atendimento desse hospital. E trouxemos aqui o vereador Renato para, entre outros assuntos que nós vamos debater, mas o que me parece hoje trágico, esse assunto do hospital que vinha tão bem. Para a gente entender a situação da saúde pública, não só do Hospital Montenegro, mas a saúde pública como um todo, não só do Estado do Rio Grande do Sul, mas do país todo, nós precisamos primeiro entender como é que funciona o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, de acordo com a Constituição Federal, e é o maior plano de saúde do mundo, não existe plano maior e melhor de saúde pública do que o SUS existe no mundo. Nem os americanos não têm um sistema queriam copiar, como o nosso, e realmente ele é fantástico, só que ele tem um custo. Ele tem um custo para a sociedade, e que é através dos impostos, né? Através da contribuição tanto do governo federal, dos governos estaduais e governos municipais. O que na verdade, e aí, doutor Marcos e internautas, nos preocupa muito, que a presidente Dilma, aí que começa todo o problema. O problema da saúde pública no país está no governo federal.
a responsabilidade por tudo isso que está acontecendo aqui é muito fácil. Um diretor de um hospital que tem um padrinho político, um partido político e que faz do hospital e da administração um jogo político, jogar a responsabilidade para um ente federado e esquecer o outro. O maior responsável pela situação do Hospital Montenegro e da saúde pública de todos os hospitais do Brasil e dos municípios chama-se presidente Dilma. Por quê? Porque ela fez um corte no orçamento do governo federal de 12 bilhões de reais na saúde. Vejam bem, internautas, o que significa isso? 12 bilhões de reais foi o corte que a presidente Dilma fez no Ministério da Saúde, do SUS. 12 bilhões de reais. Ora, se o governo federal cortou, ele não está mandando para os estados e para os municípios. E os estados então encaminham para os hospitais e para os municípios. O que acontece? Isso é uma situação. A outra situação é a questão da receita dos estados e dos municípios dos estados. Vamos pegar um outro exemplo. Quando a emenda constitucional número 29, quando ela foi aprovada, ela jogou a responsabilidade para os estados, ou seja, os estados são obrigados a investir 12% do seu orçamento, da receita do estado, para a saúde. Todos nós sabemos que o país está numa recessão, o desemprego está aumentando diariamente. Hoje eu vi uma notícia de que o desemprego agora, já no mês de junho, ele está em 9%. O desemprego em 9% da população economicamente ativa, 9% está desempregado. A tendência é aumentar. Se você olhar a indústria, o crescimento da indústria é negativo, o crescimento do comércio é negativo, o crescimento da agricultura está empatando. Então o produto interno bruto do país, ele não está acompanhando a previsão que tinha o governo. Ora, isso significa menos receita, os estados estão arrecadando menos, e aqueles 12% ele é sobre a arrecadação. Se você diminui a arrecadação, você tem menos dinheiro para repassar. Então esse que é outro problema. Então temos dois fatores fundamentais. Primeiro, que o governo federal fez no Ministério da Saúde de 12 bilhões de reais. Segundo, a diminuição das receitas, da arrecadação dos estados. Não só do estado do Rio Grande do Sul, mas todos os estados estão arrecadando menos do que arrecadavam no ano passado. Isso é o segundo fator. E o governo federal repassa menos. O fundo de participação dos estados, que é um recurso que tu tem que pegar 12% e mandar para a saúde. Se tu recebia 200, hoje tu recebe 150. Se tu manda sobre os 200, tu manda 12%, tu vai ter 24%. Se tu manda 150, tu vai ter valor menor, tu não vai ter os 24% para mandar para a saúde, entendeu? Esses 12%. Então esse é outro fator que nós temos que analisar. Toda essa conjuntura que surgiu agora, né, ela estourou, né, já vinha desde o ano passado. E o governo do estado, o governo Tarso, do PT, no ano passado, deixou de repassar. Isso é importante dizer. Isso é muito importante dizer. Em novembro, o governo Tarso deixou de repassar 270 milhões de reais para a saúde. Os hospitais não receberam. O governo federal deixou de repassar também. Então, o governo federal e o governo do estado, no ano passado, deixaram de repassar para o Hospital Montenegro 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. Ora, se tu começa um ano já defasado com 2 milhões de reais, que tu vinha cobrindo, né? É o cobertor curto, né? Isso foi janeiro, isso foi fevereiro, isso foi março, foi abril, e agora estourou. Estourou, e não estourou só em Montenegro, estourou em todos os hospitais e em todos os municípios. Não é só o Hospital Montenegro que não está recebendo o recurso, mas é o Hospital de São Sebastião do Caí, é o Hospital de Salvador do Sul, é o Hospital de Bom Princípio, é o Hospital da Feliz, é o Hospital de Farroupilha, é o Hospital de Canoas, enfim, todos os hospitais que têm, ou que não são 100% SUS, né, que tem uma outra fonte de renda, mas a grande maioria trabalha com o SUS. E esses estão perdendo recursos. Então, na verdade, a gente tem que entender o conjunto da ópera, né, que está aí. E aí a nossa preocupação
como Câmara de Vereadores, que nós precisamos colocar a mão nisso, né, e buscar uma saída para isso, né, uma saída política. Então hoje, só para lhe dizer, Dr. Marcos, que os prefeitos se reuniram hoje, os prefeitos do Vale do Caí, a convite do prefeito de São Sebastião do Caí, do prefeito Darcy, estiveram reunidos hoje, e onde foi tratada a questão do hospital. E já há uma meia hora atrás eu conversei com o prefeito Darcy sobre esse assunto, e ele me dizia que na terça-feira provavelmente já teremos alguma notícia a respeito da questão dos hospitais da região toda, né? O próprio o governador Sartori passou agora, quando foi a Caxias, agora de tardezinha, passou no Caí e conversou com o prefeito Darcy, eles sentaram, tomaram um café, e aí foi colocada toda essa situação. Então o governador está muito consciente da situação, está sabendo da realidade, né? Ele está extremamente preocupado com a situação, e nós precisamos buscar uma saída. Claro que é, de novo, aquilo que nós dissemos antes: falta recurso, falta dinheiro, e saúde se faz e precisa muito dinheiro para fazer saúde. Saúde é muito cara, precisa de dinheiro, né, para fazer saúde. E tenho a certeza, né, de que o governo do estado, o governo Sartori, vai buscar a solução para isso. Claro, e a necessidade de nós entendermos essa situação complexa toda, né? E o Hospital Montenegro está nessa situação como todos os outros. Mas nós precisamos nos preocupar com o Hospital Montenegro, a tal ponto que muitos serviços, Dr. Marcos, que são comprados pelo município, consultas, exames, pelo consórcio, que são feitos fora de Montenegro, que poderiam se fazer no Hospital Montenegro. Agora, por que não são feitos no Hospital Montenegro? Porque ele é 100% SUS e aí não pode o consórcio comprar? É uma situação que nós temos que ver. Então, o que nós estamos propondo, e aí eu como vereador, eu propus, juntamente com mais vereadores, nós estamos propondo uma reunião na Câmara de Vereadores, deverá acontecer nos próximos dias. Nós queremos saber quanto o município de Montenegro gasta, por exemplo, em ecografia, raio-x, exames clínicos fora de Montenegro, e que o hospital faz. Faz muito bem, por sinal. E que o hospital faz, e que pode ser feito aqui. Em vez de você pegar o paciente aqui e levar para Sapiranga, levar para Canoas, para fazer um raio-x, faz aqui no hospital e a um preço até menor do que o município paga lá. Porque não vai gastar também no transporte. Com o transporte. Então, eu acho que isso é racionalizar o hospital, tecnicamente, o HM, evoluiu muito e está muito bem. Esses exames podem ser feitos. Exatamente. Então, isso é uma preocupação nossa, e nós queremos resolver isso. Nós queremos propor isso, que seja mais uma fonte de recurso para o Hospital Montenegro, essa questão dos exames. Há poucos dias falei com o prefeito Luiz Américo, nosso querido paraguaio, e ele me disse que o ex-prefeito, Paulo Azeredo, teria comprado equipamentos no valor de quase R$1.200.000, totalmente atirados lá na saúde, e que ele faria a entrega desses e que não tem utilidade nenhuma, faria entrega desses equipamentos para o hospital justamente para a prestação desses serviços, que seria muito interessante. Também tem isso, né? É um aparelho de raio-x que o município comprou para instalar na Secretaria Municipal de Saúde, só que não tem sala e não tem técnico para operar. E poderia estar no hospital. Então, o Luiz Américo, o prefeito Luiz Américo, nós sugerimos a ele, né, que fizesse uma parceria, uma sessão de uso para o Hospital Montenegro, e o Hospital Montenegro se responsabiliza por esse aparelho e faz ele funcionar e atende a população montenegrina. Eu acho que muito justo. E estava parado lá? Parado, um aparelho novo. Há mais de ano? Mais de um ano parado, aparelho novo. Um outro problema gravíssimo que eu tenho por mim, e agora essa coisa veio, porque no governo Percival e Marcos, nós conseguimos, com o esforço de todos nós, da Secretaria, do prefeito Percival em Brasília, conseguimos o dinheiro para a UPA. Sim. Bem, hoje, com a crise do hospital, a UPA funcionando, nós daríamos conta disso tudo para a população de Montenegro. Aí se vê mais um mal que o ex-prefeito Paulo Azeredo deixou perder esse recurso da UPA, porque aí nós não teríamos esse tipo de problema. O município, através da UPA, poderia estar atendendo. Não, preferiu perder essa verba, não fazer, porque era projeto do outro prefeito. E poderíamos ter, então, assim, claro, não é um hospital do HM, é muito melhor, não tem dúvida. Mas nós podíamos, com a UPA funcionando, deixamos esse projeto, deixamos o dinheiro e foi colocado fora, tirado fora, como todos os outros
outros projetos. Nós fizemos na Câmara várias reuniões a respeito da UPA também, e me parece que as últimas notícias que a gente tem, que em torno de 2.700.000 reais, que é o custo da UPA, da implantação dela, estaria perdido esse dinheiro, não vai voltar a Brasília. Fizemos um esforço hercúleo. Vai voltar a Brasília. É lamentável, se isso realmente acontecer, é lamentável. Eu acho que o ex-prefeito Paulo Azeredo tem que ser responsabilizado por isso também. Ele tem, segundo informações que nós recebemos hoje, ele tem 16, eu não tenho essa informação, isso foi dito para mim hoje, foi dito inclusive publicamente numa rádio local, de que ele teria 16 processos de improbidade administrativa correndo. 16. Ora, isso é gravíssimo, né? Em 2 anos um prefeito, jamais aconteceu isso. Só para lhe dizer e lhe tranquilizar, doutor Marcos, e aos nossos internautas, nós essa semana, ontem, a Câmara de Vereadores aprovou a prestação de contas do mandato do prefeito Percival e do seu de 2011. O Tribunal de Contas mandou um relatório, as contas perfeitas, não tem absolutamente nada a acrescentar, nada, tudo certinho. Então, uma administração tranquila. 2011 já está aprovado, 2009, 10, 11, todas elas aprovadas. E agora falta ainda 2012, que está na fase final para ser aprovado. Então, veja bem, e a outra informação que a gente tem, que em 2013, as contas do primeiro ano do prefeito Paulo Azeredo não serão aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Pelo contrário, ele terá imensas dificuldades já no Tribunal de Contas, no primeiro ano de prestação de contas. Voltando ao hospital, a gente tratou aqui a UPA como parentes para dizer que, bom, exato, nós já vamos fazer um intervalo, mas antes, nós teríamos a UPA, que era um projeto de Percival e Marcos, e vereadores e toda a comunidade, a nossa administração, que o senhor estava junto, estaria lá como uma reserva, a UPA atendendo todo mundo, seria maravilhoso. Não, vamos botar fora, porque foi outro prefeito que fez, né? Mas eu queria fazer uma pergunta, voltando ainda ao HM, que é uma coisa importante. Bem, e com todo o respeito, a gente tinha um respeito, um carinho muito grande para as senhoras da UASE, pelos administradores, o Batista e tal, mas de vez em quando nós chamávamos eles nas finchas também, né? Vem cá, não é hora também de chamar eles e ver o que houve, como é que deixaram de se relacionar com o governo do Estado durante 6 meses também, não é o hospital, a direção do hospital também não deveria ter tomado esse tipo de atitude? Na verdade, assim, doutor Marcos, nós... A Câmara de Vereadores ela está propondo, né, e o debate começou, e a gente sabe que o debate começa a pingar, né, a coisa começa a fluir e criar corpo. A Câmara, alguns vereadores já estão inclinados a que seja feito no Hospital Montenegro uma auditoria das contas, e não só da receita, mas da despesa também, a questão do pessoal, da questão da gestão, né? Não é desconfiança, não. É uma questão de transparência. Lá tem pessoas honestas. Com certeza. São gente muito boa, mas a forma como administra, a forma como contrata. Exatamente, então isso é importante. Fala-se em questão de altíssimos salários dentro do hospital, não sei. A conversa que existe, né? E a gente ganhando até mais do que o próprio prefeito da cidade, né? Então isso também é preocupante. Se isso é verdadeiro, eu acho que nós temos que averiguar isso. A sociedade tem o direito de saber isso, porque o recurso SUS, né, o recurso 100% SUS, o que quer dizer isso? Que o dinheiro que está sendo colocado no hospital, ele é meu, ele é seu, é da população, é de todos. Então é um dinheiro público. O SUS é dinheiro público, o hospital é privado filantrópico, mas o dinheiro ele é público, e como público ele tem que ser totalmente transparente. Sim. Nós vamos para o intervalo e já retornamos com o mesmo assunto aqui.